Muito bem, vamos falar um pouquinho para continuar a mensagem de domingo. Lá nós falamos sobre fé de rapto e fé para o rapto, são duas coisas diferentes. E mostramos para os irmãos em linha de espiritualidade para os irmãos compreenderem. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre este mistério de si mesmo. Às vezes eu perguntava, até mesmo dentro da mensagem, fazia algumas perguntas para mim mesmo. Porque em algumas mensagens, eu vou falar bem pausadamente para os irmãos entenderem. Em algumas mensagens, o profeta fala do ministério do sétimo anjo, que seria para revelar alguns mistérios. Mistérios esses que já estavam na Bíblia. Evidentemente que o que Deus revelaria para o profeta não era algo fora da Bíblia. Já estava na Bíblia. Mas o homem, por falta de entendimento e de revelação, passava por cima dessas coisas que já estavam na Bíblia. E é necessário um entendimento aberto para nós compreendermos. É necessário uma revelação divina vindo de Deus para nós termos entendimento daquilo que nós estamos lendo ou daquilo que está sendo apresentado pelo próprio Deus como forma de plano de redenção. Deus tem um plano, Ele apresenta o plano. Deus tem um plano de redenção. Ele apresenta o plano de redenção. Tá, e daí? Eu li tudo, mas precisa de Deus revelar. Precisa de Deus abrir o entendimento do que Ele fez e do que continua fazendo. Amém, irmãos? Precisa desse entendimento aberto. Mas, por exemplo, eu tenho aqui, na minha mão, que eu estava ali buscando ali agora, que não estava aqui comigo, a mensagem: Senhores, é este o tempo do fim? Senhores, ele diz o seguinte, que o livro escrito por dentro é tão completo quanto este anjo quando começar a pregar. Agora ele disse: por favor, eu quero que vocês entendam isso. Quando este sétimo anjo tocar a sua trombeta, quando a mensagem do sétimo anjo for completada, os mistérios serão revelados. Que mistérios são esses? Aí ele continua, aí ele dá um número, ele começa a numerar: divindade, predestinação, o mistério da semente da serpente, filiação eterna que não existe. Ou seja, como que o sétimo anjo vai revelar isso, sendo que ele já pregou sobre isso? Já pregou. Ele disse que o sétimo anjo irá revelar isso. Isso é em 62, Senhor, este é o tempo? Em 62. Em 63 é que ele revelou os mistérios, que o livro foi aberto. Mas esses assuntos como semente da serpente, predestinação, divindade, filiação eterna e tudo mais, ele já tinha pregado antes. Já tinha tudo pregado antes. O batismo de volta à igreja, o batismo de Jesus Cristo, divindade explicada, predestinação, filiação eterna, semente da serpente. Ele já tinha tudo pregado isso antes. Aí eu pensava, mas será que é uma repetição de novo? Porque que mistérios são esses que ele enumera que já foi? E aí você tem que entender. Aí nós temos que entender por revelação o que significa tudo isso, né? O que significa tudo isso. Você pega um dos mistérios que foi revelado, semente da serpente. Aí você vai lá na literatura, data, quando foi pregado? Antes dos seus. Outros mistérios da revelação, divindade. Aí você vai pegar divindade explicada, ou deidade de Jesus Cristo, a data, todas antes dos seus. Aí você vai ver sobre predestinação, várias coisas ali atrás, antes dos seus. Então ele fala que essas coisas que seriam reveladas e que tinham se perdido durante as eras, que tinha se perdido durante o tempo do período das eras. Esses são os cabos soltos que os reformadores perderam. Eles tinham a luz que brilhava no seu dia, mas não tinha essas coisas entre eles. Então, o que resta então?
Depois de tudo isso, o que resta para o sétimo anjo revelar quando o livro é aberto. Vejam bem, está sendo gravado, e depois, quando você chegar em casa, você senta, você vai pegar a mensagem seu e seu tempo, e o profeta fala a numeração, ele vai de 1 até 10, até 11, falando dos mistérios que deveriam ser revelados pelo sétimo anjo. Só que em 62, já tinha tudo pregado. O que fazem em 63? O que acontece em 63 quando o sétimo anjo revela os mistérios? Sendo que não é nada fora do livro, está tudo dentro do livro. Bom, então nós temos que entender no âmbito da revelação. Você pega, por exemplo, Lucas capítulo 17, falando da condição de Sodoma, na qual dentro de Sodoma havia um parente de Abraão, e Abraão estava fora de Sodoma, enquanto que Ló, seu sobrinho, estava dentro de Sodoma. Presta atenção, quando Lucas disse que assim será quando o Filho do Homem vier-se a manifestar-se. Então, o profeta Emmanuel disse, Deus, Elohim, o próprio Deus, se manifestou antes, um pouquinho antes a Abraão, antes de Sodoma pegar fogo. Então, antes que Malaquias cumpra o seu capítulo 4, verso 1, antes que o fogo venha sobre essa geração perversa de Laodiceia, sodomita, antes disso, Deus aparece, Deus se manifesta na forma de Filho do Homem, antes que o fogo caia sobre Sodoma, antes que o fogo caia sobre a terra. Lá no Antigo Testamento, quando Elohim, Deus mesmo, se manifestou a Abraão e não a seu sobrinho, porque a seu sobrinho foi enviado 2 anjos. Esses 2 anjos, na nossa era, representam Billy Graham e Olohot. Mesmo esses 2 anjos indo para Sodoma, se você observar o espaço de tempo entre o anjo ficando com Abraão aqui em cima dos cavaleiros de Mamre e entre o tempo dos anjos lá com Ló, não passa nem de 24 horas. Porque foi ao meio-dia que os 3 anjos aparecem para Abraão, e sendo um deles Elohim, o próprio Deus. Meio-dia, hora do almoço, Abraão almoça. Passa a tarde, Deus fica a tarde toda com Abraão. Aí vem lá anoitecer, os anjos chegam bem exatamente no anoitecer, já perto da janta. Os anjos já impedido para Abraão, por Ló, de não irem, fique para o jantar ou fique para dormir. Então foi de manhã, de madrugada, que os anjos saíram. Então, entre meio-dia até 5 da manhã, dá quantas horas? Então, o Filho do Homem se manifestou poucos momentos antes de Sodoma pegar fogo. Isso no Antigo Testamento de uma forma natural, porque Deus apareceu em carne humana, Deus mesmo ali. Porém, no nosso tempo, na era da Laodiceia, os tempos sendo abreviados, o Filho do Homem já apareceu. O Filho do Homem se manifestou. Já tem quanto tempo? Quem entendeu isso aqui, irmãos? Foi logo depois da manifestação do Filho do Homem, pouco depois Sodoma frita-se, Sodoma vira fogo puro. Assim será na vinda do Filho do Homem. Deus, sendo longânimo e não querendo que ninguém se perca, ele se estica o tempo. Quando foi que o Filho do Homem se manifestou outra vez? Em Lucas 17:30, Jesus faz uma promessa dele mesmo. Jesus faz uma promessa dele mesmo, ele mesmo. Jesus prometeu que antes da sua segunda vinda, antes que o fogo caísse, antes que o mesmo exemplo que houve em Sodoma e Gomorra, nos dias em que Ló sai apressadamente, ele prometeu que ele mesmo retornaria aqui na terra
antes que o fogo caísse. Quem entendeu, irmãos? Antes que o fogo caísse. Porém, isso é um mistério. Isso é um mistério, porque como Jesus iria aparecer aqui no último dia? De qual forma? Como e qual forma ele viria aqui outra vez, de forma que ele prometeu o seu retorno aqui na terra, antes que o mundo pegasse fogo. Ele disse em Lucas 17:30, ele primeiro mostrou a condição de Sodoma. Ele disse: será assim quando eu for, será assim quando eu vir, será assim quando eu manifestar. Porém, o mundo religioso pensa que é aquela vinda do Senhor Jesus Cristo nos ares, pensa que é a segunda vinda. Aqui não está falando de segunda vinda, aqui está falando de manifestação, aqui está falando de apresentação, aqui está falando de aparecer e desaparecer. Elohim aparece para Abraão meio-dia, almoça, come um bom almoço, toma leite, revela para algumas coisas para Abraão e desaparece. Ele apareceu e desapareceu. Isso significa aparição. Quem entendeu, irmãos? Aparição é aparecer e desaparecer. Isso significa a aparição de Cristo. Aparecer e desaparecer. É diferente de presença, porque presença está constante. Quem entendeu, irmãos? Presença está constante. Então, existe a aparição de Cristo, presença de Cristo e vinda de Cristo. Então, Jesus prometeu em Lucas 17:30 que antes que o mundo pegasse fogo, antes que o mundo estivesse na condição que está hoje, de Sodoma e Gomorra, como vocês próprios veem, os seus próprios olhos veem, os seus próprios ouvidos escutam, antes que o mundo pegue fogo, antes que não haja nem raiz e nem ramo, antes da destruição dos ímpios, Jesus prometeu que antes disso ele viria na terra outra vez, ele retornaria, e sendo em retorno, e ele não explicou como, só disse que o Filho do Homem se manifestaria, e ele não explicou como, então isso se tornou um mistério. Amém, irmãos? Quem entendeu isso? Amém. Quem entendeu diz amém. Amém. Porque isso é fé de rapto. Não é fé para o rapto, é fé de rapto. Fé para o rapto são as mensagens. É uma coisa diferente. Fé para o rapto está aqui. Fé para o rapto está na mensagem. Já deu uma dica. Onde está a fé para o rapto? Está na mensagem. Deu uma dica, está na mensagem. Mas fé de rapto é diferente. A fé de rapto necessita-se dessa revelação. A verdadeira noiva estará esperando pela revelação de rapto. O rapto 34. Então a verdadeira noiva que vai subir no arrebatamento, num abrir e fechar de olhos, precisa desta revelação de rapto para poder subir. Então eu já tenho a revelação do que é a semente da serpente, eu já tenho a revelação do que é a predestinação, eu já tenho a revelação do que é a divindade, eu já tenho a revelação do que é a deidade, eu já tenho a revelação do que é tudo isso que foi pregado pelo mensageiro a Éfeso, Laodiceia, porque tudo isso foi restaurado. Aí vem a mensagem de Laodiceia, se eu não me engano, 34, ele disse: Malaquias vai fazer duas coisas. O ministério de Malaquias fará duas coisas. Primeiro, restaurará todas as coisas, isto é, restaurará todo aquele ensino que Paulo ensinou à igreja. Isso são os rudimentos. Paulo pregou o batismo de Jesus, Santa Ceia, posição da mulher, isso e aquilo outro, são rudimentos da doutrina de Cristo. Então o profeta diz Laodiceia 32, 34, se não me engano, Malaquias fala duas coisas. Primeiro, restaurar a fé dos filhos de volta aos pais, isto é, aos mesmos rudimentos ou às mesmas doutrinas. E a segunda será que ele terá o ministério, o sétimo anjo, que revelará o mistério. Quem entendeu? Amém. O mistério. Então observe bem que Jesus disse: o Filho do Homem estaria aqui na terra outra vez. Ele prometeu que antes que o estado completo de Sodoma chegasse a um ponto de queimar,
de estar em total queima total, ele voltaria aqui na terra, estaria aqui conosco, retornaria, mas não explicou como. Ele disse que o Filho do Homem estaria aqui na terra. Porém, nós sabemos que Lucas 17:30 não é Mateus 17:11. Quem entendeu? Não é Mateus 17:11. Mateus 17:11 é o ministério de Elias pela 4ª vez manifestado na terra. Porém, Lucas 17:30 é o próprio Jesus. É o próprio Cristo. Quem entendeu? É o próprio Cristo. Não é o mensageiro. Mas pastor, mas aonde eu teria que ver esse Jesus? Aonde Jesus estaria aqui na terra? De como eu poderia vê-lo? Como eu poderia saber onde ele estaria? Aonde, em qual lugar ele viria? Bom, quero que os irmãos prestem bem atenção. No livro de Apocalipse, capítulo 5, diz, vejam bem, vocês podem continuar e anotar. No livro de Apocalipse 5 diz: João estava na ilha de Patmos e foi apresentado para ele o livro da redenção. Foi apresentado o livro da redenção. Quando João olhou o livro estava selado com 7 selos. 7 selos. E foi dito a João que não tinha ninguém, nem digno na terra e nem no céu, para poder abrir o livro, desatar os seus 7 selos e nem de olhar para ele. E João sabia que o plano de redenção estava tudo ali dentro do livro. João chorou muito porque o nome dele estava ali dentro do livro de redenção, porém não tinha ninguém para abrir e revelá-lo. E João sabia que o seu nome estava ali dentro e precisava de alguém digno para abrir aquele livro e desatar aquilo. O nome dele estava ali, o nome de todos os eleitos estava ali. E por isso que João chorava muito. Então, depois de João se lamentar e chorar muito, ele ouviu uma voz detrás dele. E era a voz que dizia: João, você não precisa chorar mais, porque o leão de Judá, o leão da tribo de Davi, o leão de Judá, ele foi digno, ele morreu e foi digno de abrir e desatar os seus 7 selos e revelá-lo. Bom, João parou de chorar porque foi dado a alguém digno, e esse que era digno era o próprio Cristo, o próprio Jesus. Agora, presta bem atenção. João viu que ninguém era digno nem de abrir e nem de ler. Não havia ninguém digno nem de abrir o livro. Ele estava selado. Depois João, no capítulo 10 de Apocalipse, João vê um anjo forte descendo do céu com um livrinho aberto. João deve ter se regozijado muito. João deve ter ficado muito alegre, porque o que ele não viu e ouviu, os 7 trovões falaram. E quando ele ia escrever o que os 7 trovões falaram, veio uma voz e disse: não escrevas. Não escrevas. Ele ouviu o que os 7 trovões falaram. Ele ouviu. E quando ele ouviu o que os 7 trovões falaram, disse: não escreva, João. Não é para esse tempo. Não escreva. Isso está determinado lá para frente. Nos dias da voz do 7º anjo, esse mistério será revelado. Os irmãos entenderam? Então você tem que parar aqui. Para aqui, Apocalipse 10 aqui, o anjo forte desce, e Lucas 17:30. Jesus disse que estaria aqui outra vez. Ele disse que retornaria aqui outra vez antes que Sodoma, o quadro da sociedade sodômica, pegasse fogo. Ele disse que estaria aqui. E era necessário estar aqui, porque ninguém pode abrir o livro. Amém, irmãos? Ninguém poderia abrir o livro. Se Jesus não veio aqui na terra, o livro ainda continua selado. Porque só Jesus pode abrir o livro. Amém, irmãos? Só Jesus é que pode desatar cada selo.
Só Jesus é que pode revelar cada selo. Só Jesus é que pode fazer com que cada selo seja aberto. O William Branham não pode. O William Branham não pode. Porém, isso ficou como um mistério. Então é necessário que Jesus estivesse aqui, porque ele era o único digno de abrir o selo. Porque se fosse o William Branham para revelar o selo ou abrir o selo, o William Branham, sendo nascido de pecado, era digno. O William Branham, sendo pecador, era digno. Não podia ser. Então esse mistério estava aqui. Agora, muitas pessoas não entendem que esse mistério do sétimo anjo, quando ele pregasse, seria a manifestação da própria palavra feito carne. Quero que vocês observem que o Jesus Cristo foi a palavra plenitude em carne. Jesus Cristo foi a divindade da palavra feita carne. Jesus foi o mistério de Deus revelado, Cristo. Os profetas, os salmos, os reis falavam que o Messias ia vir. Você diz para um judeu: quem é o Messias para você? É Deus. Quem é o Messias para você? É Deus. Aí os profetas falaram do Messias que viria. Quando o Messias viria, eles viam um homem, mas era Cristo, o mistério que era dentro dele. O mistério estava dentro dele. As pessoas poderiam ver o corpo, ver a carne, e dizer: é apenas um homem. Mas dentro desse homem, dentro desse pergaminho, dentro dessa pele, estava o mistério. Deus revelando. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Os irmãos entenderam? Então prestem atenção. Deus havia prometido no Antigo Testamento que ele viria na terra. Profetas falaram, Jeremias falou, Isaías falou, todos eles falaram. Então, quando o mistério estava na terra, estava sendo revelado no corpo chamado Jesus Cristo. Jesus foi a manifestação daquele mistério que os profetas falaram. E por causa disso, Jesus não foi aceito. Por causa disso, ele foi criticado. Ele foi excomungado por causa disso. Por ele se manter ao lado da palavra, por ele se dizer estar sempre com o Pai, por ele dizer que era antes de tudo, que estava lá no fundo do mundo. Isso não entrou na cabeça da maioria das pessoas. Quando Deus veio na primeira vinda, aquilo foi um mistério. Aquilo foi um mistério para todos. Somente os eleitos e revelados podem saber quem era Jesus, ao ponto de Jesus abrir e falar abertamente para eles: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Esse era o grande mistério, era o grande segredo que estava escondido dentro da fundação do mundo, e manifestou-se no dia em que a palavra se tornou carne, no dia que o verbo se tornou carne. Quando Deus vai manifestar a palavra, e esta manifestação é um mistério, existe o mistério envolvido com carne. Entendeu, irmãos? O mistério envolvido com carne. Aonde os pergaminhos estavam escondidos no Antigo Testamento? Dentro de vaso. Quem entendeu? Dentro de vaso de barro. O vaso representa a pessoa. Lá estavam as escritas. O Antigo Testamento, as 10 leis, as tábuas, estavam onde? Dentro de uma madeira revestida de ouro. A madeira representa a humanidade, representa a pessoa. Quem entendeu? Então, o mistério estava detrás de peles. O mistério estava detrás do corpo. Porém, Jesus foi a plenitude da divindade revelada e corporizada. Aí ele vem, depois de sua manifestação, vem e diz em Lucas 17:30: a condição do mundo quando eu vier vai estar assim, dessa forma, no jeito de Noé, no tempo de Noé, no tempo de Ló. Quando eu retornar, a condição do mundo estará igual ao Sodoma e do dilúvio. Quando eu retornar. Mas aí não é físico, aí é espírito. É espírito.
Santo na igreja, na qual é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Porém, esse batismo do Espírito Santo na igreja, um dia ia deixar de cessar, porque o próprio Espírito Santo, que é o próprio Cristo, desceria aqui na terra e estaria aqui conosco, de novo, atrás de pé. Os irmãos entenderam? A diferença do ministério do Filho do Homem nesse último dia é que a carne envolvida tem sexo nela, tem desejo sexual. A única diferença é que nessa palavra que foi manifestada nesse último dia, tem sexo, tem desejo sexual nessa carne. Mas mesmo assim, nessa carne que veio por desejo sexual, Deus já preparou aquele pequeno dizendo: nunca fume, nunca bebas e nunca corrompa seu corpo por nada. Como explicar isso para a criança? Deus já estava mostrando que lá na frente, Deus mesmo, o Espírito Santo, entra e se manifesta e se revela, mas mesmo assim continuava como um segredo. Só que captaria. Só que captaria. Por 2 vezes ou 3 Deus disse para William Branham: nunca fuma, nunca bebas e nunca corrompa seu corpo por nada. Porque quando tiveres mais velho, eu terei uma obra para fazer através de ti. Aí o pessoal pensa que a obra é os enfermos, a primeira etapa. Segunda etapa, conhecer o Senhor. Não era isso não, fazia, mas estava preparado para o grande evento, para a grande aparição, para a grande manifestação reveladora, que seria um mistério, mas revelado, mas continuaria sendo um mistério. E só a igreja que pode ver isso. Amém? Os irmãos entenderam? Um pastor da mensagem estava falando para mim que acha ridículo pastores aí do norte do país, na região nordeste, pregaram que Lucas 17:30 é uma manifestação do Filho do Homem que virá nos ares. Meu Deus, como pode o ministro da mensagem pregar isso? Que a manifestação do Filho do Homem é nos ares. Não, Lucas 17:30 não é nos ares. Lucas 17:30 é na terra. Amém, irmãos? É na terra. Terra. Veja bem, Deus é Espírito, correto? Deus se fez carne, correto? O Verbo se fez carne, correto? Correto. Se tornou Emmanuel, Deus conosco, correto? Isso é correto. Mas vejam bem como que começa o ministério do Filho do Homem. Lá na primeira vinda, com Jesus Cristo. Jesus sai da água. Ao ser batizado por João, a Bíblia diz que estavam muitas pessoas reunidas ali naquele dia. E João batizando Jesus, João disse que após batizá-lo, viu o céu se abrir. E o Espírito Santo, como forma de uma pomba, descer sobre ele. Espírito Santo entrando nele. Quem é o Espírito Santo? Deus. Mas tem 2 deuses? Um em cima e outro embaixo? Não, tem que entender isso. Então lá. E uma voz que dizia, depois que abre o céu: este é meu filho amado, aqui me compraz habitar. Bom, ele sai da água. Se você estivesse lá, ou até mesmo João que batizou, João, você viu alguma diferença em Jesus na hora que Deus desce do céu e entra nele? Você viu se ele ficou mais magro ou mais gordo, se a voz ficou mais grossa ou mais fina? Não teve nenhuma mudança. Olha que foi só João que viu aquilo. Ninguém pode ver mais. Só João, só ele pode ver. Amém, irmãos? Diz o profeta que foi só João que viu aquilo. Ninguém mais viu. Ninguém mais viu. Quando Paulo cai do cavalo, com aquela luz maravilhosa ali, que era o próprio Cristo, os homens que estavam com Paulo vê o clarão, mas não vê a voz. Diz o profeta que só Paulo que ouve a voz, Os irmãos entendendo? Quando William Branham sobe naquela nuvem, fica um tempo com os 7 anjos que vêm da glória, formando o rosto de Jesus Cristo, a cabeleira branca como supremo juiz, o próprio Cristo, anjo Apocalipse 10:7, Apocalipse 10:1, Cristo, vestido na nuvem, Cristo é o próprio Deus mesmo. O William Branham está ali, tendo um papo, vamos dizer assim, com o 7º anjo.
da direita, que tinha o 7º selo na mão, e voa diretamente para ele. Depois de passar todo esse movimento, o profeta desce e está na terra junto com o irmão Fred Solomon, o irmão Moore, o irmão... esqueci o nome do outro. E aí, o William Branham desce do céu e o irmão Moore pode falar assim: pô, irmão, o senhor engordou um pouquinho, o senhor mudou um pouquinho a voz, está um pouquinho a voz meio mudada, o senhor está mais magro, mais gordo. Não, ele continua a mesma coisa, porém o mistério já estava dentro. Amém, irmão? O William Branham espanha tudo, acaba com tudo, vamos arrumar as coisas e vamos fazer essa vida. Chegou o tempo do mistério ser revelado. Amém, irmão? Chegou o tempo de ser revelado. Mesmo o irmão Fred Solomon, mesmo o irmão Moore, mesmo eles ali quando andaram, não viram ainda. Alguém não chegou para dizer: irmão, o senhor pode dizer o que o senhor viu, o que ouviu? Eu disse: não, até chegarmos em Jeffersonville. Não, até chegarmos. Ali está o cumprimento de Lucas 17:30. O que Jesus disse que retornaria outra vez na terra. O mistério da voz está sendo revelado detrás de um corpo, de uma carne, de um véu. E ali estava o véu caminhando, o véu indo para Jeffersonville. Chegou o tempo dos mistérios revelados. Quem pode abrir o primeiro selo? Quem pode? Quem pode abrir o primeiro selo? Eu pregar sobre ele? Só Deus pode. Só quem podia romper o selo é Deus. Só quem podia romper o selo é o Cordeiro. E aí o profeta prega a mensagem: Cristo, Deus e simplicidade, se eu não me engano, faz parte dos selos, Deus e simplicidade, isso mesmo. Ele fala assim: gente, nesta noite, o Cordeiro está de pé diante de vocês, com o livro na mão para revelar. Cadê? Aonde? Não estou vendo. Se eu tivesse acertado, não estou vendo o Cordeiro, estou vendo o Senhor. O mistério estava ali agora sendo revelado. Estava ali diante deles outra vez. Deus prometeu e cumpriu a sua palavra. Deus prometeu. Esse mistério já está no passado. Quando ele pregou a mensagem, quando a restauração na montanha, isso era um mistério há 3 anos atrás. Era uma profecia, era um mistério. Depois de 3 anos, pregando aqui em 65, algo passando a montanha, já não é mais um mistério, já passou. O Filho do Homem, Cristo, Deus mesmo, outra vez, esteve aqui. Eu vi com os meus próprios olhos. Não estive na presença de William Branham no tempo dos seus para apertar a mão de William Branham e entender que o Deus do céu eu entendo hoje. Que maravilha! Este é o segredo, este é o mistério. Quem foi Jesus? Jesus foi o Deus revelado. Deus estava em Cristo, revelando, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Jesus, o mistério, revelando a salvação. Deus, Jesus, estava em William Branham, o mistério, revelando a redenção. Amém, irmãos? A um revelou-se a salvação, a outro no tempo do fim revelou-se a redenção. A um, Jesus, foi feito o trabalho. No tempo do fim, Deus revela a um para mostrar como foi o trabalho, revelando a nós. Mas precisava dele mesmo, precisava do próprio Deus aqui para fazer isso. Irmão, eu sei que isso é muito para até mesmo para vocês, até mesmo alguns aqui dentro, não sei todos. Isso é muito para vocês. Agora imagine isso no colo e no púlpito de uma denominação, não vai entender nada. Mas eu dou graças a Deus que eu entendo e que eu compreendi, e você compreendeu também, irmãos? Amém. Isso é fé de rápido, isso não é fé para o rápido. A fé para o rápido já está nas mensagens. É uma dica, é como se eu colocasse uma chave em algum pé de mar, alguma chave, e dizer assim: ó, eu coloquei a chave num pé de árvore. Já é uma dica. Agora tem muita árvore aí para começar. O problema já deu uma dica, já
nessa fé de rato para entender o plano completo da redenção. Aí você passa a compreender desde o simples batismo que você entendeu lá quando você é batizado, e vem vindo, e aí você vem na completa revelação, que é o ápice da revelação, Cristo aqui outra vez. Amém, irmão? É por isso que você, quando pega a mensagem, a obra-prima, se eu não me engano, o profeta diz: Lutero pregou justificação, abriu o caminho para a justificação. João Wesley pregou santificação, abriu o caminho para a santificação. Os pentecostais pregaram o retorno dos dons, e foi uma maravilha. Abriu o caminho para os pentecostais, o batismo do Espírito Santo. Os pentecostais abriu o caminho para o batismo do Espírito Santo. Aí ele fala: e os pentecostais, a época do batismo do Espírito Santo, abriu o caminho para o próprio Espírito Santo vir. Quem já leu essa mensagem? Quem já leu isso? Depois eu quero colocar no grupo esse parágrafo. Justificação abriu o caminho. Justificação abriu o caminho para a santificação. A santificação abriu o caminho para o batismo do Espírito Santo, retorno dos dons. E o batismo do Espírito Santo abriu o caminho para o próprio Espírito Santo descer outra vez e estar aqui conosco outra vez. Amém? Este é o mistério. A forma em que Deus viria foi essa. Ele prometeu vir na forma de profeta, na forma de palavra, na forma de Espírito. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Era a revelação de si mesmo. Foi a revelação de si mesmo. Vejam bem, foi a revelação de si mesmo. Deus em Cristo. Foi difícil para o povo engolir. Agora, e Deus descendo e se manifestando, William Branham, para revelar os trovanos. É mais difícil? É mais difícil para conceber, para receber? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: só o eleito pode receber isso. Só o eleito pode receber isso. Tudo bem que você fala, mas é muito difícil compreender. É melhor ficar só nesse pensamento e não dizer mais nada. É só melhor que fique só nesse pensamento. Eu ouvi de novo, mas eu não entendi. Então fique só nesse pensamento, porque o que você sabe, o que você aprendeu sobre outras coisas que foi revelado pelo sétimo anjo, fique nisso, mas não tente falar nada contra isso. Amém, irmãos? Não tente falar nada contra esse grande mistério que foi revelado neste último dia. Pela graça de Deus, Deus me colocou numa era para o cumprimento do retorno dele aqui. Porém, não estive no tempo em que foi revelado, mas estou no tempo pós-revelação e pude compreender isso. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus. Os irmãos entenderam? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Na quarta-feira que vem, se Deus permitir, vamos dar continuidade, porque o tempo já foi, já 9 e tanto. Muito bem, vamos orar. 9 horas vai dizer, né? Vai dar 9 horas. Aqui está 9 e pouco. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela grande revelação que o Senhor nos deu, que o Senhor tem nos dado. Senhor, isso não pode ser pregado em um púlpito pentecostal, em um púlpito denominacional religioso, mas pode ser falado e ouvido por eleitos e eleitas que creem, que foram chamados. Ó Deus, eu peço, Senhor, que aumente cada vez mais o nosso entendimento e nossa fé nesta palavra, nesta revelação, no nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor possa abençoar teus filhos a voltar para casa sem nenhum mal, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus permitir. Deus abençoe. Graças a Deus.